Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí do canal. Muito obrigado mesmo de vocês me acompanhando. Gente, deixa eu fazer um comentário rápido com vocês a respeito de um obreiro e depois a respeito de um fariseu, tá bom? Gente, vocês sabem falar para mim o que é um obreiro? Um obreiro verdadeiro, gente. Sabe o que é um obreiro verdadeiro? Que não existe mais esses obreiros. Não tem, gente. É aquele obreiro que Jesus ele separa para uma obra específica. Jesus separou 12 discípulos lá no livro de Lucas capítulo 9. E depois, lá no livro de Lucas capítulo 10, Jesus separa 70. Esses obreiros, eles são separados para fazer uma obra específica, uma obra certa, uma obra direcionada, que é a obra de Deus. Seria a obra de Deus. Um obreiro, ele não pode ter absolutamente nada. Eu estou falando de um verdadeiro obreiro. Ele não pode ter nada. Um verdadeiro obreiro, gente, eu acredito que ainda exista algum verdadeiro obreiro. Um verdadeiro obreiro, ele não pode ter igrejas. Não, gente. Ele não pode ter uma igreja. Um obreiro, ele não pode ter casas. Um obreiro, o verdadeiro obreiro em que aqui Jesus separou. Ele não pode ter casas, ele não pode ter nada no nome dele. Mesmo que ele more em alguma casa, mas não seja dele. Você entende? E se ele tiver 2 casas ou 3 casas, aí é a parte do dízimo. O obreiro tem que dar uma casa ou 2 casas para aqueles que estão sem casas. Esse é o dízimo. É dividir com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que estão necessitados. Entendeu agora, gente? Aquilo que você conquistou, aquilo que você tem que ser dividido. Esse é um trabalho de um obreiro. Um obreiro, se ele tem 10 ovelhas, ele tem que dar 10 ovelhas, 5 ovelhas para quem precisa. Um obreiro, gente, ele não é para dar o dízimo, o dinheiro. Entendeu? E nem é para pedir dinheiro. Um obreiro, ele não é para dar dinheiro e nem pedir dinheiro. Um obreiro, ele vive por fé. Ele vive por fé. Ele vive por fé. Ele não pode ser jamais persuadido. Ele não pode ser comprado com o dinheiro. E também não pode persuadir as pessoas a dar dinheiro. Esse obreiro não pode fazer isso. Eu estou falando para vocês um obreiro verdadeiro. Obreiros verdadeiros. Você entende? Esse obreiro é o que está aqui na Bíblia. Esse obreiro que eu estou falando é o que Jesus separou. Vamos ler o tipo de obreiro que Jesus separou. Você está entendendo? Naquela época, Jesus separou um obreiro exemplar. Jesus que separou. Você entende? Vamos ler Lucas capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe Jesus: nada leveis convosco,
para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficais ali e de lá não saireis. Gente, Jesus está ensinando aos 12 discípulos a ser um verdadeiro obreiro. Eles não é para ter absolutamente nada. Quando ele for, não é para levar nada. Quando ele for levar a palavra de Deus, não é para ter nada. Gente, qual era a palavra de Deus? Vocês sabem que Jesus levava? Em que os 12 discípulos de Lucas capítulo 9, eles levavam? Sabe qual era a palavra de Deus? Era amor. A palavra que Jesus levava era amor, justiça e a misericórdia. Essas são as palavras que Jesus levava. Ele levava o amor de Deus, ele levava a justiça e levava a pura misericórdia, o perdão. Ele levava isso. Jesus não manda aqui, de modo algum, você, obreiro, pastor, diácono, presbítero, pedir dinheiro. De modo algum, Jesus manda também você abrir uma igreja. Jamais. Aqui está falando de um verdadeiro obreiro, em que Jesus separou. Ele não está dizendo assim, peça dinheiro, peça oferta, peça que vá lá e peça que aquelas pessoas tenham. Não. A única coisa que Jesus disse aqui para os discípulos é para eles entrar na casa, ficar na casa, levar aquela palavra para aquelas pessoas dentro daquela casa. E naquela casa que esses discípulos forem distribuídos como obreiros, eles vão se alimentar do que a família vai comer, eles também vão comer, eles vão se alimentar. Lucas capítulo 10. Agora a gente vai falar mais outros discípulos de Jesus, que é os 70. Ele separou agora mais 70 discípulos. Você vai ver aqui o que eu vou ler. E depois disso, designou-se o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E disse-lhe Jesus: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Era uma grande carência de homens justos e fiéis naquela época. Homens justos e fiéis, eles tinham carência. A seara precisava de homens assim. Eu estou falando dos obreiros que Jesus separou, o verdadeiro obreiro. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Veja só, Jesus enviou você, no caso, né? Eles aqui, os 70, como um cordeiro ao meio de lobos. Agora Jesus mandou discutir? Jesus mandou bater boca? Não. Jesus, ele mandou você bater boca, porque tem uma pessoa que ligou para mim, um pastor, e disse que ele tinha que bater boca mesmo. Ele tinha que persuadir mesmo, para poder convencer aquela pessoa a ser da igreja dela.
É obreiro, viu? Obreiro. Diz ele, né? Se diz obreiro. Mas vamos lá, gente. Né? Ide e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Um cordeiro, gente, ao meio de lobos, ele tem que ficar, olha, calado. Um cordeirozinho, ele, ó, só escuta. Aqui é o verdadeiro obreiro. Um obreiro, ele escuta, ele vê, ele fala menos, ele escuta mais, ele vê mais. Esses são os obreiros de Jesus verdadeiros, os verdadeiros obreiros. Um obreiro, gente, ele não escandaliza. Ele não toca em... Um verdadeiro obreiro, ele não fica tocando em instituição, em espíritos de uma igreja. Eles não ficam falando de certas entidades religiosas. Não. O trabalhar de um obreiro, o que Jesus tinha separado, era para ter amor, justiça e misericórdia. E eram poucos que queriam isso. Vamos ler mais. E não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus disse, olha, não leve nada. Está aqui, gente. Vá levar a palavra da justiça e o amor de Deus, mas não leve nada. Nada físico, porque o obreiro não pode ter nada, gente. O obreiro, esses obreiros aqui, ele não poderia ter casas dele própria, ele não poderia ter fazendas, e se tivesse, teria que dividir. Ele não poderia ter ovelhas, se tivesse, teria que dividir. Ele tem que dividir tudo, gente. Tudo mesmo. Esse era o verdadeiro dízimo. Era dividir tudo que ele tinha, ele tinha que dividir. Abraão deu dízimo, gente? Deu. Mas o povo não entende. Abraão deu dízimo de tudo. Não é não? Porque Abraão, ele dividiu tudo que ele tinha, gente. Lembre, isso é do Antigo Testamento. Mas a gente vai para o Antigo Testamento também. Mas mesmo assim, você já viu algum pastor seu aí, de alguma igreja, dividir tudo que ele tem? Não, gente. Nem no Novo, esses obreiros de hoje, eles cumprem. Nem no Novo Testamento eles cumprem, quanto mais o Antigo, gente, que é lei. Eles não cumprem o Antigo nem o Novo. Você entende? É tudo pelos seus próprios benefícios. É tudo barganhando, gente. Obreiros negociando. Obreiros negociando salário. Negociando o que vai ganhar. Se hoje um obreiro levar uma palavra, ele tem que negociar com o pastor quanto é que vai ganhar. Diferente daquela época, por mais que aqueles pastores abriram a igreja sem nenhuma autorização, Jesus não mandou ninguém abrir igreja. Mas mesmo assim, quando ia alguém pregar ou levar a palavra, os obreiros que estavam levando a palavra ou cantando, que eram as obreiras, elas recebiam doações. Eles vinham por doação e iam por doação. Mas hoje em dia, gente, essas mesmas pessoas, se elas forem de novo na sua igreja, elas vão cobrar mais de 100 mil reais para cantar um hino, um louvor. É verdade. Esses são os obreiros. Eles barganham, eles negociam. Gente, vamos ver o verdadeiro obreiro. E não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Não é para saudar ninguém pelo caminho. Um obreiro, quando ele vai fazer uma obra, hoje ele chega, vai fazendo uma obra, ele vai saudando, né? Ele vai igual um político. A Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, vai saindo saudando um monte de gente. Ele vai anunciando, entendeu? Não precisa disso, gente. Não precisa
entendeu? Um obreiro não precisava disso naquela época. Não. Segundo Jesus, eles tinham que sair pelos caminhos sem falar com ninguém. Está aqui escrito: ó, não levei alforjes, nem alforjes, nem sandália, e a ninguém saudeis, a ninguém saudas. Vá para fazer sua obra. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Aqui, ó. É Lucas 10, 5. A paz esteja nesta casa. Qual era a saudação que Jesus saudava? Qual era a saudação que os discípulos de Jesus saudavam? A paz esteja nesta casa. Não existia isso, a paz do Senhor Jesus. Isso aí não existia, gente. Existia a paz esteja nesta casa. Ou a paz. A paz. Pronto. Quando for entrar na casa, a paz esteja nessa casa. Essa é uma saudação de um obreiro. Você entende? Essa palavra, a paz do Senhor, não existe, gente, na Bíblia. Não tem isso. Jesus não disse assim: olha, saudai o meu nome. Não. Saudai a paz. Por que a paz? A tranquilidade, gente. A paz, o amor. A paz é a virtude. Essa é a paz. Aonde você chegar, pode ser aonde for, gente. Qualquer instituição, que a paz esteja neste lugar. Tá entendendo, gente? Vamos ler mais. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, a paz volta para você. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis em casa. Se você for para trabalhar em uma casa, trabalhe naquela casa. Fique naquela casa, trabalhando naquela casa, levando o amor de Deus naquela casa, levando a paz e a tranquilidade naquela casa. Não é para ficar em casa, como hoje tem muitos assim, ó. Vamos fazer a visita, irmã? Vamos. Aí vai em 10 casas por dia. Aí vai em uma casa, depois vai em outra, depois vai em outra. Quem faz isso quem faz isso aí, em casa, é a igreja qual é o nome dos mormons, né? Não, os mormons não, perdão, gente, eu esqueci o nome daquela. É o que eu te chamo de Jeová, né? Eles vão em casa, levando a palavra. Mas Jesus não mandou isso não, viu? Em casa não. Jesus mandou você ir. Aí os mormons já vai em uma casa só, viu? Pelo que eu sei é isso. Os mormons marcam com você, aí eles marcam com você 12 horas, né? Que é o horário da janta, entendeu? Né? Horário do salário, né? Do obreiro, né? Aí chega lá na hora da janta, na hora do café. Não é assim? Entendeu? Então, gente, enfim. E em qualquer cidade, né? Em qualquer cidade em que entrardes e vos recebeis, comei do que vos puserem diante. Entendeu? Então, o salário do obreiro, gente, aqui no versículo 7, é aquela paz, é a comida que você recebe, é a confiança em Deus. Esse obreiro daquela época tinha esse pensamento de levar a palavra de Deus com amor, não esperando algo em troca. Ele levava a palavra com amor para garantir a sua vida diante de Deus, a sua vida espiritual, como obediência. Esses eram os verdadeiros obreiros que Jesus separou para uma obra específica. Mas hoje não é assim, né? Entenda, Jesus não disse aos obreiros: leve dinheiro e peça dinheiro. Jesus não disse isso, gente.
para nenhum obreiro pedir dízimo, como algumas instituições pede dízimo demais, né? Mas Jesus mandou, gente? Não. Jesus também não mandou ninguém abrir templos e templos e templos. Gente, só existiu apenas únicos templos daquela época. Porque, e até foi criticado, e até foi falado, e Jesus falou que o nosso corpo é o templo, que nós temos que cuidar desse templo. O nosso corpo é um templo, em que dentro desse templo mora um perispírito, um corpo astral. Jesus ele só não foi mais profundo nem específico em relação à morada desse templo. A morada desse templo é um perispírito, que é um corpo astral, é um corpo espiritual. Esse corpo que está dentro desse templo, ele sai também do templo quando há um desdobramento. Quando você se desdobra, você sai do seu corpo físico e volta de novo. Mas todo o corpo astral, ele está conectado ao chakra croneal, esse chakra aqui. Ele é conectado a esse chakra. E essa conexão com esse chakra, que é o corpo físico, é chamado de fio de prata. Um é conectado pelo umbigo, esse chakra que está no umbigo, conectado àquele perispírito. Então, é um fio de prata. Tem uns que é chamado fio de ouro, porque é da cor de ouro, outros são da cor de prata. Mas, enfim, é conectado ao perispírito. Em que depois que o corpo se desdobra, ele sai. Eu já saí, eu saio, gente. Particularmente, todos os dias do meu corpo físico. Gente, sai do corpo físico. Não é que morreu, não, e nem desencarnou. Chama-se desdobramento. Desdobrou e saiu. E depois volta de novo por corpo físico, para continuar a nossa vida aqui, nesta dimensão, que é a terceira. Então, gente, eu queria que vocês entendessem mais ou menos um pouco em relação a um obreiro. Tá bom, gente? Em relação aos vídeos anteriores, eu falei tudinho, mas eu acredito que agora ficou mais explicado, ficou mais claro. Um obreiro que Jesus separou, ele era diferente, gente. Eles eram diferentes. Esse tipo de obreiro são diferentes. 1% é assim, gente. É muito pouco, é raro. Então, se você vê alguém tomando conta de uma igreja e se diz obreiro, ele não é um obreiro de acordo com o que Jesus separou. Ele não é aquele obreiro. Então, todas as igrejas que existem, elas não foram autorizadas por Jesus. Elas não foram. Jesus não deu nenhuma autorização para você abrir uma igreja. Jesus não deu autorização para você colocar o nome dele, Yeshua, Jesus, em uma igreja, com placa de igreja. Não, Jesus. Não, gente. É por isso que eu ainda acho, na minha visão, que as igrejas têm que pagar imposto. Sim, gente, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto porque é um comércio, é uma instituição. Sim, se tornou uma instituição, um comércio.
É conhecido, gente, como comércio. É sério, gente. É um comércio de almas. É conhecido como comércio de almas. É uma negociação para ver quem vai ficar na igreja e quem vai ficar na outra igreja. Porque, pense comigo, então por que, que todo mundo se reúne a uma só igreja? Por que, que aquela igreja de fulano não se une com a igreja de Cicrano? E aquela outra igreja de Cicrano lá não se une com a igreja de Deltrano? Nem uma só palavra? Nem um só. Eles não dizem assim, nem um só Deus? Nem um só Deus? Então, gente, se é um só Deus que eles adoram, né, assim, por que não se reúnem? Né? Gente, eles se enganam. São lobos, não são ovelhas, gente. Um lobo é devorador. Agora, as ovelhas, que Jesus diz assim, lá no capítulo 9, que Jesus fala assim, Jesus fala assim, cadê? Cadê, meu Deus? Cadê como é que Jesus fala? Deixa eu ver aqui. Jesus fala assim, que eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, né? Os discípulos de Jesus realmente aqueles ali eram cordeiros ao meio de lobos. Sabe quem é lobos? Sabe o que é lobo? Não? Lobos, gente, são também outros líderes de outras religiões. Lobos são líderes religiosos. Isso são lobos, devoradores. Os lobos daquela época, gente, sabe quem era? Eram também obreiros. Mas sabe quem era daquela época? Os lobos daquela época eram os fariseus. Eram os escribas. Eram os saduceus. Eles eram lobos, gente. Você sabia disso? Não? Ah, pois é, gente. E eu falei no vídeo anterior que realmente muitos homens, muitos pastores são fariseus. Não são obreiros. Eles são fariseus, eles são lobos. Lobos querendo devorar aquilo que tu tem. Tudo aquilo que tu tiver, tudo aquilo que tu tem, eles querem que tu dê para eles. É por isso que eu falei no vídeo anterior, gente, doe seu dinheiro a uma instituição, a Unicef. Doe seu dinheiro a uma instituição de animais. Adote uma criança. Espiritualmente, leve dinheiro para aquela instituição. Ajude uma instituição. Mas você pegar um dinheiro seu e dar na boca do lobo, na mão daqueles homens, gente, eles não são dignos. Eles não são dignos. Não são dignos de receber o teu dinheiro. O teu dízimo, ele tem que ser separado, não é assim? Mas entenda, Jesus não está obrigando você a dar dízimo. Jesus não está dizendo para você dar o dízimo à igreja nenhuma, não, viu? Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele disse que é para um obreiro, quando ele for levar uma palavra de Deus, ele é para levar nada, nem dinheiro, nada. Um obreiro daquela época não poderia ter nada, gente. Nada. Esse era o verdadeiro obreiro. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por esse assunto. Lembrando que eu acredito que eu falei mais profundo sobre isso. Se alguém concorda ou não concorda, escreva nos comentários. Eu estou falando para vocês que um verdadeiro obreiro, à luz da Bíblia, à luz da visão de Jesus, esse obreiro verdadeiro não pode ter nada, gente. Um obreiro vai numa igreja, gente, e chega lá na igreja e ele recebe uma oferta.
voluntária. Aí tudo bem, uma oferta voluntária. Entendeu? Alguém que dá de coração. Um obreiro vive por fé. Um obreiro vive por fé. Então, se você tem na sua igreja algum pastor pedindo dízimo para pagar a luz dele, a água dele, gente, se você parar de dar o dinheiro para aquela igreja, ela fecha. E aquele obreiro vai ver de quê? Não é assim? Vai ver de quê? Ele vai ver do trabalho dele. Eu não vivo do meu? Ele vai trabalhar para os outros, ele vai trabalhar para ele mesmo, ele vai abrir um comércio para ele vai fazer alguma coisa para ele. Ele vai ver disso, gente, do suor dele, o que está escrito aqui na Bíblia. Que o homem viva do seu suor, do seu trabalho. Não comendo do suor dos outros, não sugando o suor dos outros. Eu falei no vídeo anterior que são 4 tipos de obsessores. Você sabia que esse tipo de obreiros são obsessores? Eles obsediam você, eles sugam o seu dinheiro, eles sugam você, e você está nessa igreja sendo sugado. E você acha que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Porque eles pregaram, eles ensinaram isso aí, que se você não der o dízimo, se você não der o dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Não é verdade? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele vai até... O livro de Malaquias, ele é o último livro, né, gente? Da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Malaquias. Essa lei de Malaquias aqui, Malaquias capítulo 3 e versículo 10, gente, não ponha aí essas mensagens, não viva isso, gente. Não viva. Não viva. Porque isso aqui é o tempo da lei. Isso aqui é uma lei. Era uma obrigação. Era algo obrigado. Não era espontâneo, não. É por isso que foi cortada, é por isso que Jesus não permite isso. Porque você vive por graça. Você não vive da graça? Você vive em paz? Então você está vivendo tranquilo. O apóstolo Paulo, gente, também não fala, viu, gente? O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 9, ele não diz que é para ninguém, obreiro nenhum, pedir dinheiro. O apóstolo Paulo não fala isso. Ele não diz, tá, gente, que é para você, obreiro, pedir dízimo. Não. O apóstolo Paulo fala que aquele que vive da obra, coma da obra. Aquele que vive da igreja, coma da obra. Mas o que é comer da obra, gente? Viver da obra. Comer da obra, gente, que o apóstolo Paulo está falando, é aquela mesma mensagem que Lucas falou. É viver da fé, é comer pela fé, é esperar alguém trazer para você, alguém levar para você. Viver da obra é alguém vai dar a você, alguém vai levar para você. Viver da obra, gente, não é viver... Se fosse assim, gente, Jesus tinha liberado isso aí, e o apóstolo Paulo tinha concordado. Mas não, o apóstolo Paulo concorda com tudo que Jesus falou, viu, gente? Tudo que Jesus tinha falado lá atrás, o apóstolo Paulo, ele concorda que um obreiro não é para levar nada, um obreiro vive da obra, vive da fé. Mas viver da obra, gente, não é viver do dinheiro do dízimo, não. Jesus não mandou você alimentar o obreiro com dízimo, não. Com dinheiro, não. Já foi abolido isso. Jesus não falou isso, Jesus não disse isso. Leia Lucas 9 e Lucas 10. Você entende? O apóstolo Paulo, ele fala aquele que está na obra, aquele que prega a palavra, ele vive da obra. Viver da obra, como muitos hoje acham. Eu perguntei a um pastor que é viver da obra. O pastor disse que viver da obra é comer dízimo e oferta. Não.
Jesus não mandou ele abrir igreja, não. Viver da obra não é isso, não. Viver da obra, meu irmão, é você chegar na casa do irmãozinho, você levar a palavra, e aquele prato de feijão que está lá na casa do irmão, você coma com ele. Viver da obra é isso, é repartir o alimento. Viver da obra é você comer junto com aquele irmãozinho. É você chorar com aquele irmãozinho, você se alimentar com aquele irmãozinho. Esse é viver da obra. E o apóstolo Paulo fala mais. Aquele que quer comer, trabalhe. O apóstolo Paulo falou isso. Aquele que sente fome, aquele que quer comer, trabalhe. Fisicamente. Você entende, gente? Estou falando, para vocês entenderem. Amém? Malaquias é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Essa palavra aqui, Malaquias 3,10, não se cumpre mais na tua vida, irmã ou irmão. É sério, não se cumpre. Esquece essa palavra. Essa palavra aqui, ela é daquela época. E olhe que era uma exigência. Aqui era uma exigência. Se você tem que dar, porque senão você era um ladrão. Tá vendo aí? Era uma exigência. Se não der, você é ladrão. E aí? Sabe o que era ladrão? Sabe o que era um ladrão naquela época? Você tá entendendo? Então, que era uma exigência, você tem que dar. Não, você está roubando. Entendeu? Deus, gente, Deus, o Deus da Bíblia, Jesus diz claramente, Deus não precisa, gente, disso. Deus não precisa do teu dinheiro, do teu dízimo. Se esses pastores têm igrejas, tranquilo. Jesus mandou, Júlio? Não. Não mandou ninguém levantar a igreja. Pelo contrário. Ele deu até mesmo, está nesses templos, não ficará pedra sobre pedra. Entendeu? Ele não concorda, ele nunca concordou. Nem Jesus tinha, gente, templos. Qual era a igreja de Jesus depois, gente? Não tinha. Ele saía levando a palavra de Deus, o amor, a misericórdia, gente. Essa era a palavra que ele levava. Quando Jesus chegava em uma casa, gente, sabe qual era o dízimo de Jesus? Jesus, ele recebia o dízimo, gente. Sabe qual era o dízimo? A paz, a alegria, o amor e a justiça. O pão, a comida. Esse era o dízimo que ele recebia. E ele não foi, gente, levando mochila, água de coco, água mineral. Não. Ele não foi, gente, andando de carro importado. Não. Para você ir aqui para um pastor ir aqui na tua casa, aqui na esquina, ele tem que pegar um carro dele e ir até na tua casa. E teve um pastor que falou assim, Júlio, é sério mesmo, eu vou levar a palavra de Deus naquela irmã ali. Aí eu disse, vá, pastor. Mas você está indo de quê? Estou indo de carro. Oxe, mas por que você não vai a pé, ó? E descalço. Está escrito na Bíblia. Ele falou para mim, jamais eu vou andar assim. Isso era naquela época. Não tem, gente. Não tem. Não tem líderes religiosos que queiram andar de acordo com o que Jesus falou, mostrou. Não tem, gente. Tá certo? Então, você é um obreiro. E seja um obreiro verdadeiro. Não seja um obreiro mentindo, enganando, dizendo que uma irmãzinha está com uma entidade. Essa irmã aqui está com uma pombagira, é porque não deu dízimo. Esse irmão aqui está com um preto velho porque não deu dízimo. Para. Não, gente, para. Olha, aquele irmão ali se manifestou. Irmão, você está dando dízimo? Para, gente. Dízimo não tem nada a ver, gente, com isso. A falta de conhecimento é grande. Tá bom, gente? Então, gente, não se engane e nem deixe ninguém lhe enganar a partir de hoje, tá bom? Seja fiel, seja bom, um bom obreiro, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço a vocês, todos do meu canal. Esse assunto, ele encerrou aqui. Foi bom o assunto. Essa questão de obreiro foi maravilhoso. Gente, qualquer coisa, fala comigo no canal, comenta o assunto,
Não é um assunto que nós estamos conversando de nenhuma instituição. Eu estou falando da palavra, da Bíblia e esclarecendo. Eu sou crítico em relação à Bíblia, eu analiso tudo e critico, tá, gente? Tudo é analisado e é criticado. Tudo eu vejo se está certo ou está errado. Então, o certo aqui do obreiro que Jesus falou, esse é o obreiro certo, gente. Um obreiro verdadeiro é esse, em que Jesus, ele separou. Parabéns para o Senhor Jesus. Parabéns para o Senhor Jesus. Parabéns, gente. Gente, não deixe ninguém lhe enganar. Não deixe. Tá bom? Não deixe. Leia, 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 leia. Leia várias vezes a Bíblia se puder. Leia livros. Busque. Mas não deixe esses homens enganar você. E pare de ficar dando dízimo. Pare de levar o seu dinheiro para esses homens que não tem nada de obreiros, gente. Não tem nada de gente, de homens fiéis. São verdadeiramente, gente, aquele que Jesus falou no livro de Mateus. São fariseus. São sepulcro caiados. Essa palavra foi para os fariseus e também serve para esses homens de hoje. Jesus, eu vou finalizar aqui, ó. Lembre-se disso. Jesus não mandou você dar o dízimo. Jesus não mandou você abrir igrejas. Jesus não mandou você fazer isso, nada disso. A única coisa que Jesus pediu, leve a palavra de Deus nas casas. Leve o amor de Deus nas casas. Jesus também não disse, quando chegar em uma casa, saudai o meu nome. Não. Eu perguntei uma vez a um irmão, parece que foi meu primo que eu perguntei isso a ele. Meu primo, você sabe qual era a saudação que Jesus saudava quando chegava nas casas? Sabe, quando Jesus expulsava os demônios? Isso é outra aula que a gente vai dar, tá? Sabe que em que nome Jesus expulsava? No próximo vídeo a gente vai falar esse assunto. Jesus expulsava os demônios em nome de quem? Jesus expulsava os demônios em nome de quem? E aí? Você sabe? Deixe nos comentários. Tchau. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Gratidão.